Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé já nessa manhã. Vamos estar fazendo uma oração antes de começarmos o nosso culto. Vamos buscar a Deus. Eu te convido a orar agora. Orar pedindo para que o Senhor fale ao seu coração nesse culto. Nós somos limitados em transmitir aquilo que o Senhor deseja falar diretamente para você. Nós, com as canções, com as ministrações, com a palavra, nós fazemos tudo ao nosso alcance, tudo que está dentro do nosso coração. Mas eu digo para você, busque ao Senhor em oração, busque a presença de Deus, que você esteja neste lugar com fome, sede e com o desejo de buscar a presença dEle nessa manhã. Senhor Deus, estamos na sua presença, Pai. Que o Senhor venha estar ministrando as nossas vidas, Pai, através das canções, através da palavra, através da comunhão, através do seu Santo Espírito que age em nós, que opera em nós e que nos faz estar perto de Ti, que nos faz entender a Sua voz, que faz nos mudar a nossa conduta, quebranta o nosso coração e transforma a nossa mente, Senhor. Que nós possamos nessa manhã ver a Sua glória e poder declarar que não existe 1 centímetro da terra onde a sua glória não está presente, que não existe uma só pessoa que o Senhor não conheça e que o Senhor ame com profunda afeição, que não existe escuridão, que não existe trevas em nosso ser, que o Senhor não possa tocar, que o Senhor não possa transformar, Deus. Por isso, Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, pois o nosso coração, Pai, anseia por Ti, anseia por Ti. Vamos declarar: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Enquanto anjos voavam sobre você, com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.
Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo mudar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Queremos ver a sua glória, Senhor. Queremos ver a sua glória manifesta em nossas vidas, em nossa cidade, em nossa igreja, Senhor. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Pai. Assim como o profeta disse: Senhor, eu habito no meio de povo de impuros lábios, e eu mesmo tenho lábios impuros, e eu vi o Senhor. Mas assim, um anjo pegou uma brasa viva do altar e purificou a língua daquele profeta. Senhor, faça conosco da mesma forma, Senhor. Purifique as nossas vestes, Pai. Já somos lavados no sangue do Cordeiro, confiamos no sacrifício, Pai, e nós queremos trilhar o caminho da santificação, para que nós possamos ver a Tua face, ver a Tua glória, ver a Sua presença manifesta em nossas vidas, em nossa cidade, Pai. Quebra e refaz o Teu povo, para que o Teu povo Te deseje mais do que tudo.
Oh, Senhor. Nós iremos cantar uma nova canção agora. Uma canção de intimidade, uma canção de busca. E eu quero te convidar a cantar junto. Ela é muito fácil. E ela diz assim, o refrão: mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu desejo por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mais uma vez. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera, libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos agora, mostra-me. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, total. Só as nossas vozes vamos declarar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa.
Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Queremos entregar o nosso coração, as nossas vidas a Ti, Pai. Nos rendemos aos Teus pés, Pai. Ó Senhor, mostra a Sua face para o Teu povo nessa manhã, Senhor. Mostra a Sua presença, a Sua glória, Senhor. Derrama do Seu poder, da Sua graça sobre nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Não há nada que possa nos satisfazer, Pai, senão a Sua presença. Não existem riquezas, conhecimento, nada que venha nos satisfazer, senão a Sua presença, Senhor. Libera o Seu poder, nós sabemos que existe mais. Leva-nos mais fundo, Pai. Leva-nos, Pai, ao lugar secreto da adoração. Quebre todas as barreiras do nosso ser, Pai, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Libera, libera o Teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o Teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Aqui nós estamos diante da Sua presença, Pai. Aqui nós nos rendemos em Seu altar, Jesus. E nós estamos pedindo, mostra a Tua face. Um vislumbre da Sua glória, Pai, pode mudar a nossa vida hoje e para sempre. Um vislumbre da Sua glória pode mudar o curso da nossa vida. E essa manhã nós estamos nesse lugar pedindo, revela a Tua face e libera o Seu poder entre nós, para que possamos experimentá-lo em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso, você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe também, e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos essa manhã de adoração. Hoje, dia 10 de fevereiro, nós queremos agradecer a Deus por você ter escolhido esse dia para celebrar conosco aqui nessa manhã. E você que hoje vem pela primeira vez, a gente queria te dar um presente especial. Entrou aqui hoje pela primeira vez, nunca tinha vindo a um domingo, passa no final com a nossa equipe de vermelho e receba o seu presente que nós preparamos para o dia de hoje, tá bom? Estão abertas as inscrições para a escola de música, iMusic, aqui na nossa comunidade. Nós temos aulas de diversos instrumentos e a preços acessíveis, e você que tem interesse por isso, passa lá no balcão de informações, deixa o seu nome, diga qual o instrumento que o seu filho gostaria de aprender, ou até mesmo você gostaria de aprender. Nós temos incentivado nossas crianças, nós contamos com um grande número de alunos hoje já na nossa comunidade, muitos deles já estão integrando inclusive o Ministério de Louvor, e a gente gostaria de desafiar você que deseja aprender um instrumento, a participar da nossa escola de música iMusic. Só você conversar com um dos professores, a gente tem teclado com o Renato e técnica vocal,
contrabaixo, violão e guitarra com o Bruno, bateria e carrom com o Tanner. Então, se você tem interesse em aprender um desses instrumentos, ou seu filho e sua filha, é só você entrar em contato ali com a nossa secretaria. Agora, tem também um outro grupo de crianças que estão aprendendo musicalização infantil aqui na nossa comunidade. Também faz parte da grade curricular da nossa escola de música. Então, papai e mamãe, você que tem menores de 6 anos, aí de 3 a 6 anos, se você quiser que o seu filho aprenda a lidar com instrumentos, aprenda a se familiarizar com eles, nós temos musicalização infantil aqui também sendo oferecida, tá bom? Mas para crianças de 3 a 6 anos. E por se tratar de crianças, as vagas são limitadas, e se você tem interesse, procura a secretaria e diga lá isso para nós também, tá ok? Outro aviso, ao final da nossa celebração, terá uma equipe ali da Mulheres com Propósito, a Rede Mulher, que estará lá vendendo o nosso yakisoba, que será entregue no dia 9 de março. Você pode passar ali e adquirir com a equipe na saída do nosso culto. O Ministério de Apoio Profissional está acontecendo. Se você precisa de orientação jurídica ou precisa de orientação de contabilidade, você pode se inscrever ali na secretaria e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Isso é gratuito, é oferecido aí da igreja para você usar esse recurso. Nós atendemos aos sábados pela manhã. E também, nas terças-feiras, nós estamos falando sobre o tema Mãos à Obra. Terça passada agora nós falamos sobre propósito para sonhar. Falamos que muitos dos nossos sonhos não existem porque sequer temos propósito em nossas vidas. Então agora é a hora de você começar a aprender a como restaurar os muros a partir de Neemias, a partir de terça-feira aqui na nossa série de mensagens, tá bom? Quarta-feira, nossa manhã de oração das 6h30 às 7h, e a reunião com louvor será nas 17h, tá bom? Então fizemos uma pequena alteração no horário. Então dia 16, sábado que vem, não será às 15, mas sim às 17h, e nós teremos uma reunião de aproximadamente 1h, 1h20 ali para conversarmos e alinharmos algumas coisas. Todas as equipes do Ministério de Louvor são convocadas a participar. Caso alguém não possa participar, precisa justificar isso para nós, tá bom? Outra informação é você que tem o seu filho, que trouxe ele pela manhã. Eu quero agradecer a Deus por isso. No domingo pela manhã, pessoal, é ministração às crianças. Domingo pela manhã eles ficam o tempo todo aqui sendo ministrados. Então nós temos incentivados pais que têm filhos menores de 3 anos, aqui tem a salinha para eles. Nós temos o berçário para poder atender o seu filho enquanto você participa do culto. Nós temos aqui o tempo todo de ministração de 3 a 11 anos. Então venha pela manhã, priorize você que é família, você que tem filhos menores de 11 anos, priorize o domingo pela manhã. Domingo pela manhã não é sala de ministração, domingo de manhã é estudo mesmo com as crianças. Nós temos mais tempo, mais ministração. Então priorize o domingo pela manhã como você tem feito, e não abra mão de trazer seus filhos à igreja no domingo pela manhã. Pastor, mas domingo à noite é o mesmo culto, e para as crianças é a mesma salinha? Não, não é a mesma salinha, mas a ministração especial para as crianças é no domingo pela manhã. Domingo à noite é a ministração nas salas, a partir da pregação aqui da noite, para que elas possam ficar lá embaixo sendo ministradas enquanto os adultos estão aqui, tá bom? Mas domingo de manhã é o dia das crianças, é o nossa manhã kids aqui. Outra coisa, os jovens também têm atividade marcada para esse mês, dia 23, vai ser um sábado às 20h. Quem estará conosco é o pastor Felipe Quido, da IPI de Maringá. Então, se você é jovem, você quer participar aqui, terá o DIP, esse será o encontro mensal dos jovens, vai ser sábado, dia 23 de fevereiro agora, às 20h, tá bom? Então, eu espero você jovem, traga seu filho, participe, venha você participar conosco. Pastor, o adolescente pode participar? Claro que pode, é um dia especial para a gente poder estar junto aqui, no dia 23, no DIP, tá bom? Outra coisa, a última informação, é que nós temos a Assembleia da Igreja no dia 24, então às 9h30 e às 19h30, você vai saber o que a igreja arrecadou, onde ela gastou e qual foi o resultado desse ano, para que a gente possa apresentar para você o nosso relatório, tá bom? Então é a Assembleia da Igreja às 9h30 e às 19h30, e você pode escolher um desses horários para vir. Culto normal, a única coisa que muda é que nós teremos um espaço do culto para apresentar o movimento financeiro, e você vai assinar o seu nome lá na entrada, você que é membro da igreja, você vai assinar o seu nome para comprovar que você esteve presente na Assembleia da Igreja. E nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E olha o que a palavra de Deus diz. Eu queria que você lesse comigo ali, Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Você pode ler comigo, por favor? 1, 2, 3. Honra, Senhor, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Mosto é vinho. Então, se você quer realmente honrar a Deus,
você pode também fazer isso devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Nós devolvemos o dízimo e depois fazemos a oferta. Pastor, posso dar oferta? Se você tem uma dívida no banco, por exemplo, de 10 mil reais, e você vai lá e fala para o seu gerente, olha, eu queria dar uma oferta para o banco aqui de R$1.000. Você não pode dar oferta enquanto você não saldar a dívida, entendeu? Assim é dízimos e ofertas na igreja. Primeiro nós cumprimos com a nossa obrigação de devolver ao Senhor aquilo que é dele, não nós. E depois nós ofertamos. A diferença entre dízimo e oferta é que dízimo é parte da minha renda consagrada ao Senhor, e oferta é aquele a mais que eu faço para honrar ao Senhor com as minhas primícias e com a minha renda. Que você possa fazer isso hoje com alegria e sabendo que é do Senhor, o que Ele tem feito e o que Ele tem dado a você, e você pode devolver com alegria. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos fazer isso? Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e também consagrar a sua oferta ao Senhor nessas urnas que estão aqui à frente. Palmas ao Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Só tua presença, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, muito além do ouro e a prata, Pai. Nós temos um Deus que nos sustenta,
muito além das riquezas humanas, nós temos um Deus que nos enche de todas as riquezas espirituais. Por isso nós podemos ser generosos, Senhor, tanto nas ofertas, quanto nos dízimos, quanto com a nossa própria vida, Pai. Em tudo que nós fazemos, Pai, nós queremos desfrutar, Pai, da Sua presença, da Sua provisão, Pai. E nós queremos cantar isso agora, que o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus que opera milagres em nossas vidas, Pai. Quantos de nós aqui nessa manhã, se não todos, Pai, precisamos de um milagre em nossas vidas. Precisamos de um agir sobrenatural do Senhor, Pai. Pois dentro da nossa própria capacidade, das nossas forças, nós não conseguimos ir além, Pai. Nós tentamos, corremos, nos esforçamos, Pai. Mas sabemos que o Senhor deve dirigir os nossos passos. Mas sabemos que a última palavra vem do Senhor. Sabemos que o mover de todas as coisas vem através da Sua palavra. E apenas uma palavra Sua pode transformar qualquer cenário e qualquer situação. Apenas uma ordem Sua transforma o universo, transforma o curso das coisas, Pai. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, nós cremos em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cremos em Ti. Tu és o Deus do impossível. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que só o Senhor pode mudar as situações da nossa vida, que o Senhor tem todo o controle, que o Senhor pode curar as nossas feridas, restaurar, Senhor, restaurar tudo aquilo que foi perdido, Pai, em nossas vidas, nos voltar, Pai, à essência de tudo, Pai, a dependência de Ti, Senhor. Aquele que era e que há de vir, seu poder vai ressurgir.
Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é e que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos declarar só as nossas vozes. Se eu creio, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, nós buscamos o sobrenatural, Senhor. Nós buscamos algo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós não nos apegamos a coisas de homens, Pai. Não nos apegamos a experiências humanas, Pai. Se estivermos aqui buscando experiências humanas, Pai, não estamos no lugar correto, Pai. Se estamos aqui buscando, Pai, algo pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, nós não estamos no lugar correto, Senhor. Nós estamos na Sua presença, no Seu altar, para buscar em Ti, Pai, força. Buscar em Ti a cura, buscar em Ti a restauração, Pai. Fale aos nossos corações através da Sua palavra, Senhor. Ministre, Senhor. Usa a vida do Teu servo, Pai, para que o poder sobrenatural do Senhor venha se manifestar neste lugar, trazendo cura, libertação, restauração, e que o nosso coração seja repleto do amor, da paz e da esperança que vem de Ti, o Deus dos milagres, o Deus sobrenatural. Te adoramos, Te engrandecemos. Dê umas salvas de palmas a esse Deus do sobrenatural. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Amém. Você crê em milagres? Você crê em milagre, irmão? Porque se não crê, não dá para estar aqui. Não tem por que estar aqui. Deus é um Deus de milagres. Se você precisa de um milagre na sua vida, Ele está aqui para realizar isso na sua vida essa manhã. Amém? Pode se sentar, por favor. Nós precisamos cantar essas verdades e lembrar o nosso coração de que nós estamos aqui por causa de um Deus de milagres e que faz grandes obras na nossa vida. Bom, vamos continuar nossa conversa sobre irmãos à obra, e hoje eu convido você a abrir sua Bíblia comigo ou acompanhar comigo a leitura em Ageu, capítulo de número 3, Ageu, capítulo de número 1, versículo de 1 até o 15. Ageu, pode passar para mim, por favor, acho que travou aqui. Ageu, capítulo de número 1, é o texto que eu gostaria de meditar com vocês. Diz assim, se você está procurando na sua Bíblia, vai demorar um pouquinho para encontrar. Qualquer coisa você consulta, né, o índice, ou senão você pode começar cantando a musiquinha de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Abacuque, Jonas, Miqueias, Naum, Obadias. Ageu, achou? É esse aí. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas de fino acabamento,
enquanto essa casa fica em ruínas, desolada, destruída. Por enquanto nós vamos ficar até aí, para a gente poder situar o que é que está acontecendo aqui. No segundo ano do rei Dário. No segundo ano do rei Dário é uma localização temporal. Ou seja, a proposta do escritor ou do profeta é situar em que contexto a profecia se dá. E o contexto é de cativeiro e de retorno do cativeiro babilônico. Você sabe que em 587, o povo de Israel foi tomado pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o maior imperador dos tempos daquele momento. E lá estava Nabucodonosor dominando todo o mundo conhecido, entre eles os judeus também. Ele entra, sitia a cidade de Jerusalém e leva cativos a nobreza, os intelectuais, as pessoas prósperas de Jerusalém, deixando as pessoas mais frágeis dentro daquela cidade. O propósito dele era criar uma hegemonia racial, fazer dos babilônios um povo do melhor dos melhores, e para isso pegava os melhores das cidades conquistadas. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Israel já estava se acostumando a viver na Babilônia. Depois de 70 anos de terra estrangeira, Deus levanta um governador chamado Ciro. E Ciro faz um decreto para liberar o povo de Israel para voltar à cidade de Jerusalém. Nabucodonosor é destituído pelo Império Persa, o Império Persa sobe à autoridade de governo mundial, Ciro, governador persa, libera os judeus para voltarem, mas a maioria dos judeus querem continuar em terra estrangeira. A maioria deles quer ficar ali e permanecer, porque fizeram suas vidas, suas famílias, suas estruturas, suas propriedades, seu comércio. E lá estavam, cerca de 50 mil judeus resolvem voltar para Jerusalém nesse decreto e começar a reedificar o muro. Então um grande clima de euforia, de disposição e de empolgação toma conta dos judeus quando esses retornam à sua terra. Imagine você, 70 anos longe da sua pátria, tem a oportunidade de regressar a ela e voltar a viver dentro da sua cultura, dentro da sua geografia, próximo aos seus familiares. Era exatamente o que estava acontecendo. E quais são os livros que vão contar esse regresso? Os livros que vão contar esse regresso é Esdras e Neemias. Esdras é o sumo sacerdote, ou um dos sacerdotes, e Neemias é o governador que volta para esse lugar para poderem reedificar os muros. Bom, tudo vai muito bem. Nos primeiros meses acontece que o povo volta e vai focar a sua reconstrução para edificar o templo do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a primeira coisa que Deus gostaria que esse povo fizesse ao voltar para a sua terra era reedificar o templo. Você sabe o que é o templo na cultura judaica? O templo nessa cultura é o centro de toda a adoração, é o centro da vida espiritual dos judeus, é o centro da vida espiritual de todo israelita. Então voltar para a cidade de Jerusalém e não ter o templo para sacrificar, voltar para a cidade de Jerusalém e não ter o templo para adorar, é a mesma coisa de não voltar. Por isso que quando Esdras e Neemias voltam para Jerusalém junto com cerca de 50 mil pessoas em algumas etapas, eles voltam imediatamente para construir o templo. Qual é a primeira coisa a ser feita? Nós vamos levantar esse templo para que seja restituído o sacerdócio de Israel, para que seja restituído o sacrifício e para que a bênção de Deus esteja sobre nós, porque sem templo não tem Deus, e sem Deus nós não vamos vencer. Acontece que o povo, nessa empolgação de reconstruir o templo, sofre as afrontas dos samaritanos que começaram a rodear por lá e os povos inimigos. E que eles sabiam que se o povo de Israel levantasse os muros e reedificasse o templo, eles estariam em condições adversas, porque esse povo voltaria a viver aqueles tempos áureos de adoração e também de bênção de Deus. Agora, o que fazem os samaritanos e os povos inimigos? Começam a atrapalhar o processo de reconstrução do templo. Eles então levantam algumas falsas acusações, e mandam um decreto, ou mandam uma carta agora ao rei Xerxes, que está lá na Pérsia. E lá o rei recebe uma palavra, uma carta dizendo: esse povo de Israel está reconstruindo o templo, reconstruindo os muros. Sabe por quê? Para eles ficarem povo forte e parar de pagar tributo para você. Então o Senhor se atenta, fica esperto, porque quando esse povo fechar os muros e reconstruir o templo, eles deixam de pagar tributo a você e vão ser uma nação inimiga ao rei persa.
O rei, de posse daquelas informações, manda então uma caravana persa a chegar à cidade de Jerusalém e falar: pode parar o trabalho. Nós não queremos que vocês continuem. Está agora, como é que fala quando uma obra é embargada? Está embargado o trabalho do templo. Não se pode mais tocar nele. E a partir de hoje vocês não mexem mais. O povo de Israel, então, acovardado diante dessa informação, diante dessa caravana, tira suas mãos do templo e começam então a reedificar suas próprias casas. E então eles começam vamos agora, já que não podemos mexer no templo, vamos ornamentar as nossas casas. E começaram então a pegar a madeira que era para reconstruir o templo e começaram a reconstruir suas casas. Começaram a pegar a prata que era para reconstruir o templo e começaram a ornamentar as suas casas. Começaram agora a abandonar o templo que estava apenas no esqueleto, no alicerce, e começaram a focar as suas próprias vidas. Agora você pergunta para mim, quanto tempo eles ficaram assim, pastor? Quanto tempo? Bom, o texto fala que foi no 2º ano do rei Dário que veio a palavra ao profeta Ageu. Ou seja, entre o rei Xerxes e o rei Dário, sabe quanto tempo se passou? 15 anos. 15 anos sem levantar um tijolo no templo. 15 anos sem colocar uma madeira para revesti-lo. 15 anos sem fazer absolutamente nada. 15 anos esse povo começou a se preocupar consigo e abandonou o próprio templo. 15 anos haviam se passado, e o templo estava destruído, e as casas estavam ficando luxuosas. O que isso significa, queridos? Significa que Deus traz uma palavra exatamente nesse período, de total negligência com a presença dEle, de total negligência com a sua palavra. Então Deus levanta um homem chamado Ageu, que nós não sabemos absolutamente nada sobre ele, não sabemos quem é seu pai, não sabemos quem é sua mãe, não sabemos de onde ele veio, só sabemos que o seu nome significa aquele que traz festa, aquele que traz festa. E o Ageu, aquele que traz festa, traz uma palavra de condenação e diz a esse povo: ei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. 15 anos sem mexer em nada, e o povo foi se acostumando a colocar em ordem as suas prioridades, foi se acostumando a colocar em ordem os seus interesses, deixaram, maltrataram e desprezaram a presença de Deus e o que eles foram lá para fazer, para começar a se interessar por aquilo que eles podiam fazer para si mesmos. Então o que eu aprendo com isso aqui, primeira coisa, é que o povo estava procrastinando. O povo estava prorrogando a sua responsabilidade. Ainda não chegou o tempo. Só faz 15 anos que o Xerxes deu a sua palavra. O Xerxes passou para Artaxerxes. O Artaxerxes passou para o Dário, e estava no 2º ano de um rei que nem sabia do decreto, e o povo nem mexer no templo mexia. Acovardado, mas ao mesmo tempo acomodado com aquela situação. Porque quando os nossos interesses começam a substituir a vontade de Deus, é muito mais fácil a gente se adequar a eles, os nossos interesses. 15 anos depois, o povo estava ainda empurrando com a barriga. 15 anos depois, estava dizendo: ainda não chegou o tempo. 15 anos sem avançar 1 centímetro. 15 anos sem progredir. 15 anos sem recuperar nada. 15 anos na mais profunda letargia, na mais profunda paralisação. Irmãos, quantos de nós também não nos enquadramos nesse caso? Há quanto tempo você é membro da igreja? Há quanto tempo você frequenta esse lugar? Há quanto tempo você ouve as palavras aqui? Há quanto tempo você ganhou a sua primeira Bíblia? 15 anos. E aquele povo não moveu uma palha para poder crescer na sua vida espiritual e para realizar aquilo que eles haviam sido chamados a fazer. Quantos anos não lê a Bíblia? Quantos anos não cresce, não se desenvolve? Os mesmos pecados, as mesmas fragilidades, 15 anos revolvendo na lama, nas mesmas emoções, e você ainda diz: ainda não é o tempo.
Esse ano ainda não é o tempo de eu me dedicar na obra do Senhor. Esse ano ainda não é o tempo de eu participar de uma vigília. Ainda não é o tempo de eu me consagrar a Deus. Ainda não é tempo de eu trabalhar na obra. Ainda não é o tempo de eu poder devolver meus dízimos e ofertas. Afinal de contas, estou regularizando as minhas dívidas. Ainda não é o tempo de eu abandonar o pecado, porque afinal de contas, eu estou quase casando mesmo. Ainda não é o tempo de eu poder me dedicar ao Senhor, porque acabei de conhecer meu namorado. Ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Há 15 anos aquele povo não fazia nada para Deus. E eu quero lhe perguntar, faz quanto tempo que você não faz nada para Deus e não cresce? Não se desenvolve? Irmãos, é tão interessante quando a gente fica longe de um lugar por muito tempo. Eu saí da minha cidade, a primeira vez quando eu tinha 15 anos e fui morar sozinho. Voltei aos 18, morei mais 2 anos e fui embora, 1 ano e meio mais ou menos, com 19 e meio, fui morar para Londrina. E depois disso eu nunca mais voltei. Hoje eu estou com 35, então quase 16 anos longe da minha cidade. E quando eu volto para aquele lugar, e volto para a igreja, que me projetou ao ministério, que me trouxe tanto alimento espiritual, eu olho a vida de algumas pessoas que estão lá na igreja. 16 anos, olha a comparação. Quando eu vou conversar com elas, o mesmo pecado. Quando eu vou conversar com elas, a mesma miséria, a mesma maturidade e entendimento. Sim, ele agora está com comércio próspero na cidade, mas a cabeça com Deus, a sua mentalidade reina ainda continua do mesmo tamanho, não cresceu nada. Casou-se e tem filhos, eu tenho a oportunidade de ver filhos agora, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu falo, meu Deus, estou ficando velho, mas eu olho para a relação com Deus, ainda é medíocre, ainda é miserável. 16 anos, eu vou lá e olho para essas pessoas e falo, não cresceu nada? Ainda não aprendeu um versículo da Bíblia? Ainda está falando para o pastor, pastor, a Bíblia fala, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E não leu a Bíblia para saber que esse texto é um provérbio popular e não está na Bíblia? Deus diz na sua palavra, né, pastor, que pode cair, né, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Não, irmão, isso não está na Bíblia, não está. Quantos anos mandando no mesmo lugar? Sim, talvez a sua casa progrediu, talvez o seu currículo esteja melhor, talvez a sua conta bancária avançou, talvez a sua família cresceu, talvez você foi promovido, mas e o reino de Deus na sua vida? E a palavra de Deus? E a presença de Deus? Quanto tempo mais, meu irmão? Quanto tempo mais, minha irmãzinha? Vai continuar chafurdando na lama da estagnação? Uma paralisia total. Irmão, isso aqui não é missa. Que a gente vem, bate o cartão de domingo, faz em nome do Pai, vai embora para a nossa casa e a gente não tem que crescer. Que a gente espera que o pastor traga o devocional da semana e que através do boletim ou do folhetinho a gente aprenda alguma coisa de Deus. Não! É um desenvolvimento em progresso. Nós estamos crescendo, conhecendo e progredindo em conhecer o Senhor, Oséias 4:6. Ora, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora é estagnação. 15 anos. A namorada, o namorado, o jovem, a adolescente, tinha oportunidade lá atrás, e está na mesma vida, na mesma mentalidade, na mesma cultura. Nada mudou. Você imagina aquelas pessoas, 15 anos atrás, vão lá e levantam o templo. Coisa de 4 meses o templo já está dessa altura, com os alicerces colocados, aquelas pedras gigantescas, toneladas, o povo se mata para trabalhar. De repente o edito real é promulgado, não se pode tocar no templo. 16 anos depois o pessoal olha para aquilo e fala, está tudo do mesmo jeito. Eu queria perguntar para você, e queria trazer essa reflexão para você. Por um acaso, na sua vida, está tudo do mesmo jeito? É a mesma desculpa. É a mesma desculpa. É a mesma posição. É a mesma mentalidade. Faz quanto tempo que é do mesmo jeito? A mesma briga em casa. A mesma discórdia. Ainda está brigando por calota ralada do carro. E faz 15 anos que é casado. E faz 15 anos que ela rala a calota. Deixa ralar, irmão. Ou se não, dá uma bicicleta para ela.
15 anos a mesma gritaria. Eu estou falando 15 anos aqui, pessoal, é apenas um tempo, é uma ideia alegórica, tá bom? Mas você pode colocar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 15 anos sentando no mesmo banco da igreja, a mesma praça, o mesmo banco. Já ouviu falar essa história? Tudo do mesmo jeito, as mesmas prioridades. Ainda correndo atrás do dinheiro, ainda correndo atrás das conquistas, ainda tentando ajudar o filho que não se acerta na vida nunca. O fulano está com 40 anos de idade, com 2 filhos na costa, e o pai e a mãe estão lá protegendo ele. 15 anos fazendo a mesma coisa, não cresce. O filho já está com 7 anos de idade, nunca fez uma oração com ele no quarto. Faz 20 anos que é casado, nunca orou com a esposa antes de dormir. Meu Deus do céu! Alguma coisa tem que mudar, irmãos. Porque se você estivesse fora da igreja, eu não falaria isso para você. Porque você não começou a construir o templo. Você não sabe o que é o templo. Você não entende o que foi a grandeza do templo. Você não sabe qual é a glória do templo. Mas você sabe, meu irmão. E você sabe, meu irmão, você que está aqui. Se você quer visitante primeira vez, não se sinta constrangido. Essa palavra não é para você, mas logo, logo você vai saber o que é. Aquele povo sabia a glória do templo, o poder do templo, o sacrifício do templo, a unção do templo, o sacerdote do templo. Eles sabiam tudo, mas agora não estavam fazendo nada. Você também sabe. Quanto tempo aqui com a gente. O que mudou? O que mudou? Agora eu pergunto para você, se ainda não é o tempo, quando é que vai ser? Quando é que vai ser o tempo? Quando você ficar grávida do namorado? Quando você engravidar a namorada? Quando é que vai ser o tempo? Quando se tornar viciado? Quando é que vai ser o tempo? Quando você se tornar avarento e o dinheiro for seu Deus? Quando é que vai ser o tempo? Quando perder o casamento? Quando é que vai ser o tempo? Quando os filhos não quiserem olhar na sua cara e visitar você ao final de semana? Quando é que vai ser o tempo? Quando você perder uma pessoa querida? Quando é que vai ser o tempo? Quando a sua fé se esfriar, é lá que vai ser o tempo? Quando é que vai ser o tempo, meu irmão? E é isso que Deus pergunta para o povo. Acaso é tempo de vocês habitarem nas suas casas de fino acabamento, enquanto essa casa fica desolada? Pessoal, esse povo, eles eram tão hipócritas, que eles pegavam, imagina só, a madeira que era da casa do Senhor e fazia revestimento de forro para a casa deles. Eles chegaram a um nível de risco espiritual tão grande que eles não tinham nem mais noção do que estavam fazendo. Pegando as coisas santificadas a Deus e trazendo para os seus próprios interesses. É o que a gente vê acontecendo o tempo todo no Brasil. Pastores, líderes, é só você ligar a televisão e ver aqueles absurdos. E aí quando você vai para alguma coisa, ou quando você vai para algum lugar, ou quando você vai para alguma reunião, e a pessoa não é de uma igreja evangélica, ela tem todo tipo de resistência contra você. Porque a referência que ela tem é de gente que pega a madeira da casa do Senhor e faz a sua própria casa. É gente enriquecendo às custas da obra. É gente manipulando fiéis e manipulando pessoas, deixando na miséria, para que o seu comércio evangélico e religioso continue promovendo o seu próprio interesse. Irmãos, isso não é diferente do tempo bíblico. O povo pegava madeira do templo para fazer sua casa. Tem pregadores fazendo isso, igrejas fazendo isso, e tem crentes fazendo isso. Usando a igreja ou a casa do Senhor como lugar de promover a si próprio. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer para vocês, mas isso existe. Eu participei da equipe pastoral de uma grande igreja, mais de 2.000 membros. E um dia, eu escutei nos bastidores uma pessoa que dizia o seguinte: então, eu vim para essa igreja aqui porque aqui é um grande lugar, uma grande oportunidade de fazer negócio. Aqui é uma oportunidade de fazer networking, porque é muita gente, então eu posso aqui com a minha empresa, eu posso poder vender mais. O cara estava na igreja, não para servir a Deus, estava fazendo networking. Ele estava lá para fazer clientes, estava lá para divulgar a sua marca, estava lá para estacionar o seu carro com a marca lá na frente para ver se os irmãos da igreja priorizavam o seu trabalho. Ele não estava lá para Jesus, ele não estava lá para divulgar o evangelho, ele estava lá para que a sua empresa pudesse trazer mais lucros com a novo grupo de clientes que ele ia conquistar dentro daquele lugar. Você não pode acreditar nisso, mas eu vivi isso, já vi isso. Isso é gente que pega a madeira da casa do Senhor e coloca na sua casa. A casa do pessoal estava luxuosa. A casa do pessoal tinha ar-condicionado, tinha ar-condicionado central, tinha porcelanato no chão. A casa do pessoal estava confortável, tinha sofás de última geração, tinha tecnologia,
Tinha luz que eles apagavam apenas com uma batidinha de palma. Papá, ela apagava, papá, ela acendia. Coisa linda a casa do povo de Israel. Nenhum problema com conforto, irmãos. Eu não tenho problema com isso. Eu busco isso também. Também quero trazer conforto na minha residência. Também quero ter um lugar confortável. O problema, sabe qual era? Deus não está registrando que Deus está de desencontro com o conforto deles. Deus está em desacordo com a negligência deles com o Senhor. O problema não é o conforto. O problema é eu abandonar Deus para que eu possa ter o meu conforto. É abandonar a vontade de Deus e é largar a presença de Deus para que o meu conforto esteja em primeiro lugar. Então Deus faz uma pergunta: acaso é tempo de vocês habitarem na casa de vocês suntuosos e luxuosos e eu ficar morando num templo que não presta para nada? Estou sem casa, meus filhos. Estou sem casa. E quantos de nós aqui na nossa comunidade, a gente vê, irmãos, aqui nós temos uma igreja de aproximadamente 25 anos, uma estrutura já envelhecida, uma estrutura já antiquada para a realidade de hoje. E sabe por que a gente não consegue avançar? Por que a gente não consegue ir além? Porque muitos do que aqui estão não priorizam esse lugar. Estão construindo suas casas, fazendo suas coisas, buscando seus interesses. E aqui? Entendeu? Irmãos, a obra é o seguinte: pastor, eu vi uma torneira pingando, essa semana eu venho para trocá-la. Irmãos, a obra é o seguinte: pastor, eu vi que estava sujo aqui, eu venho essa semana para poder desencardir. Pastor, eu vi que esse lugar está precisando de uma reforma nas poltronas, eu tenho habilidade nisso, eu vou fazer a reforma nelas. Irmãos, a obra é gente que se dispõe, olha a casa e para de ficar olhando para si mesmo. Gente que se dispõe. Ontem eu vi na igreja, eu achei a coisa mais linda. Um movimento das 3 horas às 5 horas da tarde aqui, eu cheguei e falei: o que está acontecendo? Aí tinha uma pessoal aqui na cozinha, fazendo levantamento do que tem, para fazer a organização de todos os instrumentos e os utensílios da cozinha. Aí tinha outro pessoal lá em cima, organizando todos os cabos, deixando tudo arrumadinho, bonitinho. Tinha um outro pessoal fazendo uma reunião ali, para organizar a questão da coreografia. Tinha um outro pessoal vindo aqui para trabalhar no treinamento de kids, ou dos facilitadores de kids. Eu falei, isso é igreja. O pessoal está abrindo mão do seu sábado, para poder estar aqui fazendo alguma coisa e servindo a Deus. Irmão, nenhum problema com lazer, nenhum problema com prazer. Ele só não pode comprometer a minha entrega no reino. Só não pode comprometer a minha entrega na palavra. Quantas coisas eu deixo de fazer para o Senhor, porque a minha prioridade está invertida. Então Deus faz a pergunta: por acaso é tempo então de vocês viverem bem e eu viver mal? Em outras palavras, irmãos, por acaso é o tempo de vocês fazerem a sua vontade e não a minha? Meu tempo está em ruínas. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês inverteram as suas prioridades. O que era prioridade no meu reino, agora se transformou em prioridade para você. Então eu faço novamente uma pergunta para você, minha irmã, meu irmão que está aqui: quando é que vai ser o tempo? Porque Deus está perguntando: por acaso é tempo de você se encher de coisas e deixar com que o meu reino fique esvaziado da sua competência, do seu talento, do seu dom? Porque Deus está esperando por você, irmão. Deus está esperando por você, minha irmã. Não é possível que você não tenha nada para oferecer no reino. Há uma frase que diz assim: não tem ninguém que seja tão ignorante que não possa aprender, oferecer alguma coisa, ensinar alguma coisa, e alguém tão sábio que não possa aprender alguma coisa. Não tem ninguém que seja tão pobre que não possa dar alguma coisa, e tão rico que não possa receber alguma coisa. Essa é a realidade do reino. Deus está esperando por você, está esperando por mim. Imagina só se a gente não se posicionar, o templo ainda vai continuar em ruínas. Está na hora de avançar, meu querido. Está na hora de progredir, sair da paralisia, sair do conformismo e do conforto que foi gerado para a nossa cultura ocidental, de que é assim mesmo, que os dias são corridos, de que a agenda nossa é lotada, e de que o tempo é diferente. A gente tem que ficar pensando: será que não vai sobrecarregar o irmão? Será que o irmão não vai ficar super atarefado na igreja? Meu Deus do céu, é o reino de Deus, é o sacrifício para o reino, é fazer algo mais para Ele, é poder participar e sair da condição de espectador, é prioridade estar no reino e não assistir, irmãos. Tem muita coisa que está acontecendo aqui conosco nesse exato momento e que você não é participante, não é participante. Está na arquibancada. Só que eu precisava te alertar isso que falei a semana passada: no reino de Deus não tem arquibancada, ou você está no centro, no campo, ou você não está. Por isso que a gente fala: eu sei, você trabalha 12 horas por dia, 11 horas por dia, é atarefado demais, eu sei que você tem sua empresa, seus compromissos, filhos para criar, maridos para ajudar, eu sei que você tem muitas coisas para fazer.
Mas e o reino? E a casa de Deus, irmãos? Todos nós somos ocupados, todos nós. Quem de nós não tem uma tarefa? Quem de nós aqui está ocioso essa manhã? Quem de nós não teve que deixar alguma coisa para estar aqui essa manhã? Meus irmãos, nós precisamos classificar nossas prioridades e colocar o reino como prioridade. Lembra Mateus 6,33 que eu falei domingo passado? Buscai primeiro o reino de Deus. É primeiro Ele. O povo de Israel voltou para Jerusalém para primeiro edificar o templo, depois as casas. Mas eles edificaram as casas e abandonaram o templo. E essa é uma trajetória muito comum, minha irmã e meu irmão. Que a gente começa a inverter as prioridades e de repente a gente se acostumou com a paisagem. A gente inverte a prioridade e de repente a gente se conformou com ela. No primeiro ano, talvez o povo falou assim, olha esse templo, gente, a gente precisa dar um jeito. No segundo ano, olha, não pode ficar o templo desse jeito. No terceiro ano, olha, esse templo. No quarto ano, ninguém estava nem aí, nem sabia que tinha templo mais. A paisagem vai se acostumando. A gente inverte as prioridades, a gente acha que nossa vida é para ganhar dinheiro, é para se formar na faculdade, é para ser promovido no trabalho, é para se aposentar com uma casa na praia, uma chácara e um patrimônio significativo. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa prioridade. Não é por isso que você tem corrido? Não é atrás disso que você tem corrido? Olha que interessante, olha só que interessante. Eu percebo que quando a gente inverte essa realidade da prioridade do reino, a gente mesmo é prejudicado. Nós mesmos somos os prejudicados. Porque olha o que o texto continua dizendo. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. No hebraico, pessoal, não tem itálico e não tem negrito. Quando eles querem destacar uma palavra, sabe o que eles fazem? Repetem. E o texto diz, considerem, considerem. É o que Deus faz com esse povo. Ele chama o povo a refletir. Pense novamente. Vocês se acostumaram com essa paisagem. Vocês se acostumaram com o tempo e ruína. Está na hora de vocês pensarem. Saia do mecanicismo, saia da rotina e pensem, é justo o que está acontecendo? Olhe para a vida de vocês, reflitam no tempo passado, lembre quando os céus foram cerrados, lembre os piores momentos de Israel, não é o que está acontecendo com vocês, pensem novamente, reflita. Irmãos, como nós temos deixado a Bíblia, como a gente é o povo do pregador, o povo do ídolo, se o ídolo falou a gente vai atrás. O Thales Roberto, que foi um cantor gospel dos nossos tempos, fez tanta bagunça com o evangelho, tanta bobagem, e todo mundo olhava, mas todo mundo seguia. De repente, aí ele foi demais, aí ninguém conseguiu tolerar o que ele fez. Mas quanta coisa foi acontecendo no meio evangélico? Está acontecendo, e a gente não está pensando. Nossa cultura de igreja, cultura de religiosidade, cultura de cristianismo, é muito diferente da Bíblia, irmãos, é muito diferente. Quando você tem a oportunidade de visitar uma outra cultura, quando você olha um povo que não tem a mentalidade ocidental, do consumo, do prazer, do entretenimento, quando você se envereda para o caminho no meio do nada, como eu tive a oportunidade em 2015, em 2013, entrar na selva amazônica, foram 3.200 quilômetros de carro, 200 quilômetros de transbrasiliana, 16 horas para cruzá-la, uma estrada de 200 quilômetros, 16 horas de barco, Rio Purus acima, de repente a gente para, 1h30 de caminhada no meio da selva, 7 dias dentro de uma aldeia isolada. Quando a gente olha para aquilo, a gente fala, o que é cristianismo, meu Deus? Eu estou lá preocupado com o que eu vou ter, com a bolsa de valores, com o meu investimento, com a minha poupança. E esses aqui, eu fui pregar lá naquele lugar, reuni os indígenas, os pastores indígenas, e quando eu fui falar para eles, eu falei, não sei o que pregar. Porque eu prego para uma sociedade doente. Eu prego para um povo que está atrás do seu próprio umbigo. Aí eu olho para a gente que não tem ambição, que não tem desejo, que não tem ansiedade. Eu falo, o que eu vou falar para eles? Eu não tenho nada para pregar. Deus é bom, irmãos, amém? Vamos orar aqui. Porque a gente prega para um povo doente, que está consumindo as coisas, correndo atrás das coisas, e que não está refletindo sobre as prioridades da sua vida, vai se acostumando com a paisagem. Pastor, o mercado é uma selva. Pastor, o mundo é complicado. Pastor, a agenda está lotada. Pastor, eu preciso dar um jeito de me resolver até os 40 anos de idade. Afinal de contas, já tenho 35, ainda não tenho nem casa própria. Será que é isso a prioridade, irmãos? Não sou contra essas coisas, mas eu digo, será que é essa a prioridade do reino de Deus que a gente tem que correr atrás?
Será que eu preciso correr atrás disso? Reflita. Deus está dizendo, vocês se acostumaram com a paisagem. Ficou tudo normal, não é verdade? A namorada fica no carro com o namorado na frente de casa até 2 horas da manhã. Eu posso garantir para você, pai e mãe que está aqui, que eles não ficam ouvindo louvor e orando ao Senhor. O máximo que pode acontecer lá é uma experiência pentecostal. O fogo desce, a confusão de línguas e imposição de mãos dentro do carro. E o que acontece? É normal. É normal. Os nossos jovens vão para a faculdade, e depois da faculdade eles vão para uma baladinha, vão para um barzinho, sentam lá, bebem uma cachaçinha, só para soltar, porque afinal de contas, sexta-feira ninguém é de ferro. A gente se acostumou, e não, é porque meu filho não faz nada de errado, pastor, é um cara maduro. Vai nessa. Entendeu? A gente vai se acostumando. Não deu certo o casamento, a gente dá um jeito, a gente desfaz o casamento, depois casa de novo, vai se acostumando, como se fosse normal, tudo vai ficando normal. Aí daqui a pouco 2 pessoas do mesmo sexo entram de mão dada, sentam um do ladinho do outro, normal, a gente tem que acolher, a gente tem que abraçar, não fala do pecado deles não, porque afinal de contas Deus veio para todos e Deus vai dar um jeito de salvar também esse povo. A gente vai deixando normalizado, daqui a pouco está tudo assim, tudo desse jeito. E Deus fala, ei, está na hora de vocês pensarem, não é do jeito que vocês imaginam. Quando eu mudei para Dourados, eu fui numa casa maravilhosa, linda, linda, linda. E nós ficamos muito felizes de chegar naquela casa. Porém, nós tínhamos um problema. O banheiro do nosso suíte era terrivelmente feio, fedido. Ele tinha apenas um reboco na parte de cima. A casa havia sido reformada, mas a suíte não. Interessantíssimo aquilo lá. E o azulejo antigo, aquela coisa horrível. Aí eu ia abrir a torneira ficava assim, aí eu não podia apertar muito, senão ela estourava de novo. Aí eu ia fechando ela bem devagarzinho, aprendi a manha, peguei o jeito do negócio. E eu falei para minha esposa, a gente precisa dar um jeito de a única coisa feia nessa casa é o banheiro, a gente precisa reformar. Ela falou, estou contigo, não abro. Vamos pegar e organizar nossas finanças para a gente poder reformar o banheiro. Então começamos a guardar o dinheiro no primeiro mês para poder reformar aquele banheiro. Primeiro mês nós guardamos, segundo mês nós guardamos, terceiro mês estávamos com dinheiro para o banheiro. E aí nós olhamos para o banheiro e falamos assim, sabe que ele não é tão feio assim? Eu já peguei um jeito de fechar aqui. Não, esse negócio aqui, entendeu? Não faz diferença. Ninguém entra aqui em casa, o suíte é só a gente que usa mesmo. Vamos usar o dinheiro para outra coisa? 2 anos e 6 meses eu morei naquele lugar com o mesmo banheiro. E ele não me fazia mais mal. Não era mais fedido, não era mais feio. Porque eu me acostumei. O povo de Israel se acostumou com ver o templo um lixo. A gente vai se acostumando por ver o evangelho sendo mercantilizado. A gente vai se acostumando por ver a igreja entrando em escândalo. A gente vai se acostumando e ver a nossa juventude se perdendo. A gente vai se acostumando com tudo. E de repente a gente não quer pagar mais o preço, porque afinal de contas todo mundo faz isso. É tudo do mesmo jeito. As coisas não mudam. Reflita, é o que Deus diz. Considere, é o que Deus fala para você. E falou para aquele povo lá. Olha o que eles tinham que refletir. Olha só. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Camarada trabalhava. Chegava no patrão e falava, por favor, o senhor pode me pagar? Ele pagava, colocava no saquinho. E aí o saquinho dele, ele ia andando e o furado. E cada passo que ele dava, caía uma moedinha e ficava para trás. Quando ele chegava na sua casa, não tinha um vintém, 1 centavo dentro do seu embornal ou dentro do seu saquetel. Lá está. Uma palavra fantástica. Considere. Olhe a vida de vocês. Deus está falando, não é para vocês olharem lá fora. Não é para vocês ficarem olhando para o passado. Eu queria só que vocês olhassem para vocês. Vocês não estão vivendo nada. Vocês acham que estão vivendo, mas não estão. Vocês acham que estão prosperando, mas não estão. Vocês acham que estão crescendo, mas estão falidos espiritualmente. Irmãos, essa é uma advertência para mim e para você. Irmãos, a obra é a ideia de que eu não posso priorizar as outras coisas, porque eu não vou me realizar em fazê-las. Esse povo estava sem comer? Sim ou não? Estava sem comer? Não, eles estavam comendo, mas o que acontecia? Não saciava, não se fartava. Esse povo estava sem beber? Não. Acontecia que eles bebiam e não se saciavam. Esse povo estava sem receber salário, estava desempregado? Não, pessoal. Eles estavam ganhando dinheiro, mas o dinheiro não era suficiente. Esse povo estava perdido, sabe por quê? Porque ao inverter as prioridades, eles começaram a enfrentar a falta de realização. E é o que está acontecendo com você e comigo, talvez. Olha para a sua vida. Veja para você.
Quanto tempo você trabalha? Quanta dedicação? E vê se você está se saciando. Tem colocado comida na mesa, pratos diferentes, pratos típicos, regionais, saborosos, mas a fome da sua alma tem sido saciada? Pode ir nos restaurantes mais caros de Londrina, mas a fome do seu coração está sendo saciada, está sendo suprida. Você pode tomar água com gás, água com limonada, água com qualquer coisa, mas a sua sede está sendo saciada. Pode ter dinheiro, pode ter patrimônio, mas você se sente realizado quando você fecha a porta da sua casa, quando você consulta o seu saldo, você diz: agora sim, cheguei num lugar de paz, cheguei num lugar de alegria, estou tranquilo, estou protegido. Louco, disse Jesus, porque um camarada fez isso, numa história bíblica que Jesus conta, dizendo: eu agora colhi bastante, meu celeiro está cheio, agora eu vou comer, agora eu vou beber, e agora eu vou me regozijar. Jesus fala: louco, ainda hoje vão pedir a sua alma, e você, o que você tem para apresentar? Somos loucos. É só olhar para a nossa vida. Veja esse trabalho insano que você está entrando, meu irmão. Eu não sou nada contra trabalhar, eu sou a favor. Trabalho não faz mais mal para ninguém. Só que o reino, olha só o quanto de coisas eles estavam fazendo e não se realizando. Tem coisas que você está perdendo na sua vida, porque não está alinhado ao reino. Tem coisas que você está perdendo na sua história. Está crescendo em destaque, está crescendo em relacionamentos com pessoas que podem te levar a um lugar mais elevado. Está crescendo em algumas coisas pessoais, mas está perdendo, porque quando você fecha a porta do seu quarto, quando você olha para o espelho, você fala: não é possível que isso seja vida. Se eu não posso fazer a diferença em ninguém, se eu não posso deixar legado, se eu não posso marcar história, se eu não posso fazer algo para o reino, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo na arquibancada? Se Deus está me chamando para o campo. Pessoal, eu fui jogador de futebol, e sabe por que eu parei de assistir jogo de futebol? Eu não assisto mais, não tenho paciência, porque eu fico assistindo, por exemplo, o jogo do meu Corinthians lá, e aí eu fico sentado e fico olhando aquele negócio acontecendo, e meu estômago começa a virar, porque eu lembro da sensação de entrar com o estádio lotado. Eu lembro daquele túnel antes de entrar para o campo, onde a gente se reunia, e onde a gente começava a falar: vamos lá, gente, vamos lá, hoje nós vamos ganhar, um por todos, todos por um por todos, todos por um por todos, todos por um, português, luz, e a gente gritava e saía, e daqui a pouco a gente entrava no estádio. Eu falava: meu Deus. Quando eu assisto a televisão, até hoje eu tenho as sensações. Tem vezes que eu estou sonhando que eu estou dentro do campo de futebol, gente. E aquela euforia, aquela sensação de estar dentro do campo, e a coisa acontecendo, e eu lá dentro, eu não consigo mais assistir, que me faz mal. Eu falo: meu Deus do céu. Eu parei, simplesmente parei, abandonei, porque para mim, que já estive lá dentro, é muito difícil ficar do lado de fora. E a mesma coisa no reino de Deus. Para você que pisa o gramado do reino, sentar na arquibancada, você sabe que é impossível, porque se você está na arquibancada, significa que você ainda nunca entrou no campo. Se você falou: pastor, eu me decepcionei com a igreja, agora é melhor ficar sentadinho no fundo do banco, no fundo da igreja, você nunca entrou no campo, porque quem entra no campo não consegue ficar longe dele. Quem entra nessa batalha não consegue ficar de espectador. Ou eu entro e participo, ou eu não estou nem lá perto. É o que eu faço com os jogos de futebol. Ou eu estou lá dentro, eu nem assisto. E é o que eu quero convidar você a entender. Deus está te chamando você para participar disso, a estar dentro disso, a viver isso. Porque senão vai ser em vão. Você já pensou? Inútil, coisa inútil, esforço sem realização, fazer sem proveito. Você tem, você possui, você avança, você casa, você tem filho, você aposenta, e aí Deus vai falar para você: inútil, não valeu a pena. 70, 80, 90 anos na terra, não tem um fruto, não ganhou uma alma para Jesus, não serviu no ministério, não abençoou a igreja, nada. Meu Deus! 90 anos de vida perdido e jogado fora. Inútil é você trabalhar muito. Olha o que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Presta atenção, presta atenção. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. É inútil, irmãos, se Deus não for o construtor, e se nós não estivermos construindo algo para Ele, é inútil. É bonito, é socialmente louvável, mas no reino de Deus é inútil e reprovável. É legal, é gostoso, é forte,
mas na verdade é inútil para o reino de Deus. E se é inútil, se é para isso que eu estou aqui, se eu estou aqui para construir o templo, o que eu estou fazendo cuidando da minha casa? É o que Deus olha para o povo e fala: vocês estão fazendo? Olha a nossa casa, Senhor, o Senhor deve estar se agradando da gente, excelência de primeira qualidade. E Deus fala: o que vocês estão fazendo? Vocês não foram chamados para fazer casa, vocês foram chamados para construir o meu reino. E é o que eu falo para você essa manhã e para mim. Eu preciso olhar no espelho todos os dias e me lembrar para que eu fui chamado. Porque existe muito assédio, irmãos. Você acha que pastor vive só para pregar e com uma auréola na cabeça? Quanto assédio esse mundo faz para mim, dizendo para mim: não é isso, me inverter minhas prioridades. E eu preciso entender que esse é o fundamento de eu estar aqui, edificar com Deus, fazer para Ele, porque Deus vai tornar inútil o trabalho que eu faço para mim sozinho. Porque aos seus amados, Deus dá o pão que você demorou para conquistar, Deus dá o pão para os amados dele enquanto eles estão dormindo. Está dormindo e o pão está chegando. Enquanto o outro fica ralando a vida inteira para chegar lá e falar que correu atrás do vento. Quer uma dica? Leia Eclesiastes, capítulo 1 ao capítulo 12, e descubra o que é correr atrás do vento. Descubra alguém que já trilhou esse caminho dos bens, da riqueza, da prosperidade, do destaque, da notoriedade, de ser famoso, de conhecimento. Salomão. E ele fala: vaidade da vaidade, tudo é vaidade. E ele chega no capítulo 12 dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga: não tenho neles prazer. Antes que você fique cego, antes que você não consiga mais caminhar com força, antes que você não tenha mais disposição, antes que a sua memória não consiga se lembrar das coisas, antes que você perca a vitalidade, lembra-te do teu Criador. Lembra, meu irmãozinho, Deus está te convocando para agora. Acaso é tempo de Deus ficar em templo em ruínas e você viver com o seu sonho, o seu projeto pessoal no centro do universo? Acaso é assim? Por isso Deus traz essa palavra. Vocês não estão vivendo nada, porque não estão fazendo para mim. Quanta coisa você não tem prosperado, meu irmão. Tem gente que pergunta: pastor, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou dando dízimo, eu estou administrando a empresa, eu estou trazendo consultor, mas nada vai para frente. Pergunta um pouquinho sobre isso aqui. Talvez te ajude. Talvez não, mas o meu papel é falar para você: talvez te ajude. Sabe a depressão que não vai embora? Pergunta sobre isso aqui. Se você de alguma maneira tem se disposto para servir no reino de Deus. Sabe aquela dor ou aquela mágoa que não vai embora? Pergunta sobre isso aqui. Pergunta aquelas coisas que vivem quebrando na sua casa, que nunca se arrumam, aqueles problemas familiares que nunca se resolvem. Pergunta disso aqui. Porque eu aprendi, irmãos, com a minha tia-avó, a mulher que orou por mim quando ninguém sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Tia Alicinha. A tia Alicinha, uma vez eu fui visitá-la. Crente fervorosa, mulher de Deus, uma das fundadoras da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na cidade de Rancharia. Um dia nós estávamos na casa dela. E eu estava com a minha Bíblia na casa dela. E era recém-convertido e tinha apenas 1 ano, 2 anos de convertido. Quando eu saí da casa dela, fui embora para minha casa, estava fazendo meus estudos bíblicos e de repente eu achei um papelzinho, um guardanapo escrito. E esse guardanapo está até hoje dentro dessa Bíblia. Já se passaram quase 17 anos. E esse guardanapo está escrito lá: quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Ele vai cuidar das suas. E eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não preciso preocupar com as minhas coisas. Eu trabalho, eu administro, eu me importo, eu me preocupo. Mas na verdade, quando eu coloco Deus à frente, eu começo a cuidar das coisas dele, as outras coisas começam a vir atrás. Quantas coisas você tem lutado para resolver e não resolve, não é verdade? Não resolve, faz anos e anos. O processo está parado lá na juíza, já faz 7 anos. E aí você fala: o dia que sair aquele processo A, aí eu vou receber aquela bolada, aí eu vou servir na igreja, aí sim eu vou. Irmãos, se a gente não faz antes de receber a bolada, não vai fazer depois que recebê-la, pode ter certeza. Aí é férias no Caribe, aí é chácara, aí, entendeu, é resort, aí é outra prioridade. Não espere as coisas acontecer. É agora, porque senão vai ser inútil. E para concluir, o texto termina dizendo: agora vocês vão fazer o seguinte: subam ao monte e tragam madeira. Ou seja, pare de fazer com hipocrisia, porque aquela madeira é minha, não é de vocês. O dom que eu dei para você servir no ministério é meu e não é para você se promover. O recurso de dinheiro que eu dei para você não é para você ficar rico, mas para você investir no meu reino. A madeira é minha, Deus disse.
É minha, não é sua. E eu estou aqui para te alertar, meu irmão, que os dons, os talentos, as riquezas, as coisas que Deus colocou na sua mão é dele, não sua. Vai para o monte de novo e aprenda que a madeira é para o reino dele, não para você se promover. E não para você se encher de bens, e nem para você se realizar pessoalmente. É para o reino dele. Edificai casa e dela me deleitarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, está vendo? Colhe, planta e não colhe, por causa disso. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com assopro. Vocês trouxeram miséria para mim, gente. Conhece aquela música? Sobrou para mim o bagaço da laranja. Já ouviu falar? É o que Deus está dizendo aqui. Vocês estão chupando a laranja, tirando o caldo dela, se deleitando com o seu sabor, e sabe o que vocês trazem para mim? Um bagaço da laranja. O bagaço do seu tempo, o bagaço da sua prioridade, o bagaço da sua santidade, o bagaço da sua integridade, o bagaço da sua saúde. Sobrou para mim um bagaço. Quando era para você estar entregando o melhor, você estava consumindo. E agora vocês querem trazer o pouco para mim? É o que Deus está dizendo. Quando vocês trouxeram o pouquinho, eu dissipei. Eu não quero. Eu não recebo metade. Eu não recebo bagaço. Eu não recebo restolho. E muitas vezes, irmãos, nós somos crentes de restolho. É o que sobra para Deus, é o que sobra do dinheiro, é o que sobra do tempo, é o que sobra da saúde, é o que sobra das prioridades. E Deus não recebe, não aceita. Por que causa, diz o Senhor? Por que eu não recebo isso? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está em ruína. Vocês estão pisando na minha casa. Enquanto vocês correm cada um para vós a sua própria casa, olha que coisa linda. Você tem sua casa, você fica tranquilo, tem seus sonhos, fica tranquilo. Por isso o céu acima de vós retém o orvalho, e a terra retém também os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, e sobre o trigo, e o mosto, e o azeite, e sobre todos os animais, e sobre tudo o que se produz, e sobre todo o seu trabalho. Olha aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que está atrapalhando o povo de Israel prosperar? A equipe de louvor pode vir aqui à frente rapidinho, por favor. Quem é que está atrapalhando o povo de Israel prosperar? É o diabo? É o cortador, é o mordedor, é o voador, é o destruidor, é o que for. Quem é que está atrapalhando o povo de Israel? Olha lá, gente. Eu mandei, eu sou o responsável de você não avançar, de você não prosperar, de você não se engajar, de você não crescer. Eu sou o responsável, porque você abandonou a minha prioridade. Agora eu estou fazendo as coisas ficarem mais difíceis para o seu lado. Irmãos, quando o inimigo é nosso inimigo, amém. Amém, o diabo quer ser inimigo e o papel dele é ser inimigo e adversário. Quando o diabo é inimigo e quando o inimigo é inimigo, está tudo certo. Mas quando Deus é o seu inimigo, você está enrolado. Eu sou o responsável de colocar a mão no seu peito e dizer, aqui não, João. Porque você não vai crescer e não vai avançar enquanto você não colocar em ordem as suas prioridades. É duro, terrível coisa é cair na mão de Deus. Disse o Davi certa vez. Está na hora de a gente ajustar. Quando é que será o tempo de você batizar, minha irmã? Quando é que será o tempo de você batizar, meu irmão? Quando é que será o tempo de você assumir o compromisso com Jesus público? Quando é que vai ser o tempo de você tomar uma decisão? Quando é que será o tempo de você criar raiz nessa igreja e parar de ficar visitando outros e falar, eu quero servir o evangelho nesse lugar? Quando é que vai ser o tempo de você olhar para cá e falar, eu vou ajudar a construir o reino de Deus nesse lugar? Aquilo que o pastor e outros irmãos já começaram, eu quero me engajar, eu quero estar dentro. Quando é que será? Porque enquanto isso a seca vem. Enquanto isso, a falta de realização e propósito vem. E o texto termina dizendo, então Zorobabel, que era o grande governador, filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, que era o sumo sacerdote Josué, e Josadac, filho de Josadac, juntamente com todo o resto do povo, olha aí que lindo, obedeceram à voz do Senhor. Meu irmão, obedecer ainda continua sendo melhor que sacrificar. Obedeça o que Deus está chamando você para fazer. Se disponha, venha para a obra, venha participar com a gente. Venha fazer trabalhos elétricos, manuais, venha servir no fruto maduro, com as crianças, no estacionamento, venha cantar no louvor, venha fazer no coral, venha ajudar as pessoas a entrar na igreja, venha limpar o templo, venha consertar, venha fazer manutenção, venha atender pessoas com a sua capacidade, venha participar do ministério de apoio, venha, irmãos, orar com a gente, venha aqui abençoar seu pastor e falar, pastor, estou contigo, quero orar com você, venha orar com a igreja, venha, irmãos, obedeça, Deus está chamando a gente para participar disso. E obedeceram, glória a Deus, 15 anos parado a obra, embargada, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, então temeu o povo. Quando o povo ouve a voz de Deus, aí ele se levanta para o trabalho, irmãos. Quando ele ouve a voz do homem, ele se acovarda, ele entra numa situação individualista, mas quando o povo ouve a voz de Deus, ele teme.
Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor. A minha oração hoje, essa manhã, é que assim como o Senhor despertou o governador Zorobabel, assim como o Senhor despertou o sumo sacerdote Josué, e despertou o povo para trabalhar, a minha oração é que você essa manhã sinta-se despertado pelo Senhor, para entrar nas fileiras desse exército, para entrar no campo e nunca mais sentar na arquibancada. Deus vai prosperar a sua vida. Novos templos e novas conquistas vão chegar no seu coração, mas não enquanto você não edificar o templo ao Senhor. Portanto, irmãos, comecem a trabalhar. Irmãos, a obra. Irmãos, a obra. Deus está chamando a gente. É tempo de reconstruir o templo. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse. E pensasse, agora, enquanto nós cantamos essa canção: será que eu tenho vivido para Ele? Será que eu tenho honrado a Ele? Será que eu tenho glorificado Ele com a minha vida? Será que eu estou alinhado ao propósito de Deus? Ou o templo está em ruínas e eu me acostumei com isso? Senhor, desperta o seu povo enquanto nós cantamos. Desperta essa igreja. Desperta-nos para arregaçarmos as mangas e trabalharmos para o Senhor. Desperta-nos para o teu reino, para o trabalho que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos essa canção, porque dele, por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só para ti, Jesus. Porque dele, por só para ti, Jesus. Levanta-nos, desperta-nos, tira-nos, ó Deus, do marasmo, da acomodação. Tira-nos disso, Pai, e levanta-nos. Levanta essa igreja, levanta teu povo, desperta-nos a obra. Irmãos juntos, trabalhando para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, a glória a ti, a honra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, A ti pertence todas as coisas. Honra, louvor, adoração. a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Senhor Jesus, quantos de nós estamos tentando edificar uma torre de Babel? Uma torre que toque os céus e que torne o nosso nome conhecido. Senhor, essa manhã o Senhor nos convida a lembrarmos que nós estamos aqui não para glorificar o nosso nome, não para tornar célebre as nossas ações, mas para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E que a Deus, essa igreja, ao fazer, ao realizar e ao se destacar, esse povo glorifique o seu nome. Que não seja o nome de uma pessoa, de um líder, e que não seja o nome de um grupo de pessoas, mas seja o nome de Jesus que seja exaltado pelo nosso amor, pelo nosso serviço, pela nossa entrega, pela nossa disposição, pelo nosso trabalho. Teu nome seja conhecido, reconhecido e glorificado, porque é para isso que fomos criados, para que Deus, através das obras do Senhor, o seu nome fosse glorificado. Por isso, Deus, usa esse povo, arregaça as nossas mangas e engaja essa igreja ao trabalho, porque novos tempos de conquista e prosperidade virão, mas não antes de edificarmos o teu templo, não antes de praticarmos a sua obra. E assim nós pedimos e glorificamos o seu nome, em nome de Jesus, amém.
Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana. Mãos à obra em nome de Jesus.